no finalzinho da aula da manhã, viu que eu fiquei devendo duas coisas, tá? Teve um aluno que pediu para relembrar um pouco de limite lateral, tá? E outro aluno pediu para fazer uma questão que não era tão simples, tá? Em relação aos programas, tá? Eu tinha aqui no meu computador já instalado um programa chamado MT Paint 3.4, tá? E percebi que ele é bonzinho, tá? Aquele outro programa estava deixando o meu computador um pouco lento, mesmo quando eu fechava ele, ele ainda, né, tornava o processamento das informações um pouco não ficava muito legal. Aí eu achei legal, acho que eu vou usar esse, tá? Esse aqui eu também achei interessante, isso que já vem com a tela preta, tá? Aí vamos relembrar a época dos quadros negros, tá? O meu computador ele já não tem essas configurações todas, tá? Ele não tem essas configurações todas, aí eu percebi que todos os outros programas do computador foram afetados, assim, né? Percebi que a execução não era a mesma. Aí eu mexendo em alguns outros que tinha aqui, eu dei uma fuçada aqui no meu próprio PC, aí eu vi esse, abri, nunca tinha nem aberto esse programinha aqui. Aí eu achei tão bonitinho assim o layout, né? Ele parece ser bem fácil também de manusear. Aí eu risquei um pouquinho, vi que era quadro negro, legal. Exato. Mas de toda forma, sempre grato, né? Vocês estão sempre contribuindo, né? Dando dica de ferramentas e tal. Enfim, então vamos aqui deixa eu abrir aqui. Bom, então foi essa questãozinha que ficou em aberto, tá? Eu não sei se a pessoa que pediu tá online, tá presente. Se não, foi você, não foi? Bom, essa questão ele me passou esse limite aqui, tá? Eu vou resolver aqui, mas não se preocupe que isso não vai cair esse tipo de limite em nenhuma avaliação, tá? Eu estava usando as ferramentas que nós estudamos, tá? Para resolver essa questão.
E eu tive uma certa dificuldade para encontrar a resolução disso. Então, eu fucei na internet, né, também, peguei essa lei aí, né, essa expressão que foi aplicado o limite, e joguei, né, na internet geral, né. Eu vi que essa questão em particular gerou muita discussão na internet, tá? Não sei como foi que chegou até o Isaac essa questão, mas lá eu vi alguns tipos de solução, pelo menos uns 4 tipos de solução. Já estava aberto. Só tem um problema, né? Porque todas as soluções que foram dadas são soluções que usam ferramentas que a gente não estudou. Então, algumas pessoas fizeram por séries, né? O que é série? Eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas teve um momento, né, que eu fui explicar para vocês aquele teorema da exponencial fundamental. Esse aqui. Deixa eu exibir aqui para vocês, tá? Então foi esse aqui. É o limite. Não é isso. Deixa eu abrir aqui mesmo, tá? Tá. Então, tá ok. Sim, não sei se vocês lembram quando eu estava falando desse exemplo aqui do limite exponencial fundamental, que eu usei uma planilha no estilo Excel. E fui gerando a coluna do X, não sei se vocês lembram disso. Depois eu gerei a coluna de 1 sobre X, depois a coluna de 1 mais 1 sobre X, e assim fui desenvolvendo, tá? Então, existem algumas séries que têm algumas aproximações, tem umas funções que são aproximadas a algumas séries polinomiais. Então, essa questão aqui,
O pessoal fez isso, sabe? Pegou algumas aproximações de série de McLaurin, umas séries muito loucas aí, que não está na ementa de vocês, tá? Ela estaria na ementa do cálculo 2. No cálculo 2 é que se vê séries. Aí, no caso, se estudaria uma solução para resolver esse problema por séries. Porque assim, como é que o cálculo funciona? Primeiro, a gente usa essas ferramentas que eu ensinei para vocês. Se essas ferramentas não funcionam, aí a gente tem como apelar para as outras ferramentas. Mas nós não temos as ferramentas suficientes para isso. Então, o que eu fiz aqui foi uma avaliação baseada um pouco no gráfico dela. Tá? Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô vendo a tela do meu computador pelo meu próprio celular. O meu computador, a tela apagou. Eu não sei o que está acontecendo não aqui. Deixa... Não, então, eu estou vendo, ó, tá se mexendo, tá tudo ok. Mas a tela do meu computador, no meu computador tá a tela escura aqui, tá? Pois é, mas o grande problema é porque não é tempo real, tá? Tipo, no computador é um pouco mais rápido, aí demora alguns segundos para eu ver aqui. Por isso que eu fui tentar fazer aqui o desenho não, né? Fui tentar escrever, aí ficou assim, ó. Né? Esse traço aqui foi eu tentando, olhando pelo celular. Eu acho que eu vou reiniciar o computador aqui, ver se ele... Só fechar e abrir? Tá. Parece que ele... Parece que tá normal aqui. Olha aí, ó. Funcionou, tá normal. Obrigado. Sim, então aqui eu fiz a análise da seguinte maneira. Eu sei que o LN eu avaliei o gráfico. Então, o LN tem esse gráfico aqui, tá? Essa função aqui é o LN de 1 menos x. E tem esse gráfico, esse aqui ele passa pelo zero, tá? E tem esse gráfico aqui, que é o gráfico do seno do x. No caso aqui eu desenhei só um pedaço, tá? Porque o que me interessa é aqui perto do zero. Ok. Então, aqui eu só fiz reescrever na análise que eu fiz, tá? No caso, o jeito que eu estou fazendo aqui é uma maneira que responde usando as ferramentas que nós possuímos, tá? Então, eu só vou fazer a análise do gráfico para responder essa questão. E dá, mas, por exemplo, numa das soluções que eu vi na internet, ele dizia assim, usando o L'Hopital. Mas o L'Hopital é uma regra que você só usa se você souber derivar.
que é a próxima unidade. Então, eu pensei, então não dá para usar L'Hopital, né? Porque eles não, assim, eu não expliquei derivada para vocês. Aí, como eu falei, aí outros usaram aproximação, né? Usando séries de, essas séries de Maclaurin, tem uma série de Taylor, que uma coisa interessante dos polinômios é o seguinte. Vou dizer para vocês por que polinômio é tão importante. Porque polinômio é assim, ó. Imagine que você tem um fenômeno, tá? Então, sei lá, eu tenho o tempo t e tenho um fenômeno f. À medida que o tempo passa, ele vai, sei lá, realizando aí uns altos e baixos aí. Não sei o que vocês estão avaliando. Mas suponha que vocês só avaliam de hora em hora. Vocês não avaliam o tempo todo. Então, na verdade, vocês estão avaliando pontos aqui, ó, né? De hora em hora, vocês pegam aqui os resultados, né? E a ideia é como é que eu aproximo uma curva, né? Não sendo essa. Aí o polinômio ele tem esse poder, tá? Porque o polinômio ele serpenteia a minha curva, tá? Então ele vai serpenteando a minha curva real. Então é uma das melhores que aproximam, tá? Dado uma função qualquer, uma das que melhor aproximam ela é os polinômios, tá? Quanto mais pontos você pegar, melhor. Quanto maior o grau, mais próximo eu vou estar. Aí essas séries são baseadas em polinômios, né? Então eles meio que serpenteiam aqui para ver o que acontece, calculam o limite, né? Porque se está próximo, então o limite também deve tender a aqueles valores. Muito bem, essa é a ideia uma das ideias das séries, tá? Ok, aí o que eu fiz foi o seguinte. Eu vou escrever aqui porque já estou com o gráfico aqui também. Então é o limite ln de 1 menos x menos seno do x sobre seno ao quadrado. Sobre seno ao quadrado de x. Porque lá a expressão ele mostra 1 menos cosseno ao quadrado, que é a mesma coisa do seno, tá? Ok. Então, x está indo para zero. Aí eu comecei avaliando da seguinte maneira. Vamos olhar o seno perto do zero, ele tem troca de sinais, tá? Porque o seno é o seguinte. Eu tenho o ciclo trigonométrico. Aí, se eu pego um ângulo aqui positivo, a altura é positiva, né? Então, aqui o seno é positivo. Aqui o seno é positivo. Sei lá, seno de alfa é maior do que zero. Já se eu pego o mesmo ângulo, sendo que para baixo, né, que é o sentido negativo angular, então seno de menos alfa de menos alfa é negativo, tá? Menor do que zero. É menor do que zero. Essa questão me pediram, tá? Ok, então, por causa disso aqui, né, em torno do zero aqui, do ângulo zero, se eu pegar positivo, o seno vai ser positivo, se eu pegar negativo, o seno vai ser negativo, então, e ele está aqui na expressão, eu preciso avaliar os laterais. Não, ela não está na lista. Isso aqui me pediram no fim da aula hoje.
no final não peço, né? Não abro para perguntas. Aí me pediram para discutir ela. Aí, como na hora não deu tempo, né? O tempo estava acabando da aula, eu disse, não, então, a primeira coisa da noite eu vou falar sobre ela. Muito bem, então, vamos olhar aqui pelo lado esquerdo. Primeira coisa, pelo lado esquerdo, né? Quando x tende a zero pelo lado esquerdo, são valores menores do que zero. Ou seja, olhando para o ciclo trigonométrico, eu estou pegando pontos próximos de zero, mais negativos. E o seno vai ser negativo. Então, esse cara aqui vai ser menor do que zero. Tá? Vou botar aqui. Esse seno aqui vai ser menor do que zero. Aqui também eu posso olhar aqui, tá? Se eu pegar um valor negativo aqui, o seno vai ser negativo, tá? Que ele é essa curva aqui, em função disso aqui, tá? Em contrapartida, o 1 menos x, né, próximo de zero, ele vai ser positivo aqui. Então, ele aqui vai ser positivo. Tá, mas menos um cara negativo, né, quando eu fizer menos seno aqui, ele vai dar positivo. Então, esse cara aqui, ele vai ser, escrevendo grosseiramente, tá? Ele vai ser um certo k, que é a soma desses dois. Tá? E esse cara aqui, ele está indo para zero, sendo que ao quadrado, tá? Então ele acelera a sua ida para o zero. Então significa que essa função aqui do denominador, ele é mais rápido que o seno. Então se fosse só seno sobre seno ao quadrado, né, esse aqui ia chegar mais rápido no zero. E se ele chega mais rápido no zero, então o meu denominador tende ao infinito. Mas esse seno ele está sendo adicionado por um valor, então vai demorar mais ainda para ele chegar no zero, né? Porque ele tem um fator aqui que está atrapalhando ele. Então eu tenho uma coisa que está demorando para chegar no zero, vamos dizer assim, e tem uma coisa aqui que vai chegar imediatamente no zero. E esse cara aqui é positivo, porque está ao quadrado, tá? Então esse de cima está indo para zero lentamente, mas o valor é positivo, e esse de baixo é positivo. Como esse chega primeiro no zero, então significa que esse limite aqui vai para o infinito positivo, tá? Essa é a ideia. Então, esses dois aqui estão indo, né, para esse cara aqui. Agora vamos fazer a avaliação no outro sentido, tá? Vou pegar aqui o limite, x indo para zero, para o lado positivo, tá? Desse limite, tá? ln de 1 menos x, menos seno de x, sobre seno ao quadrado. Ok, pelo lado direito, esse cara também vai para zero mais rápido do que o numerador, tá? E ele vai ser positivo. São valores próximos de zero, mas isso vai para zero. O de cima, quando é positivo, tá? Ele vai ser positivo. Então, esse seno aqui é positivo. Esse ln aqui, ele vai inverter, tá? Quando o meu x aqui for positivo, né? Agora, nesse caso aqui, então o seno vai ser positivo, esse cara aqui vai ser negativo, mas como aqui tem o sinal de menos, esse aqui vai ser negativo, né? Como aqui tem o sinal de menos, então esse valor aqui vai ficar negativo com o negativo, né? Eu vou somar eles. Então ele vai tender a um número negativo, tá? Provavelmente o mesmo que do anterior, sendo que com o sinal trocado. E em módulo ele é maior do que esse, tá? Esse aqui vai para zero mais rápido do que esse numerador, fazendo com que minha função vá para menos infinito, tá? Então, essa é a avaliação que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem.
Por que que a gente não pode fazer nada além disso, né? Porque não existe uma relação entre ln e seno, né? Que a gente precisaria aqui de uma relação. Se eu multiplicar aqui pelo conjugado, não vai ter como simplificar. Então significa que eu só vou aumentar o tamanho da minha expressão, tá? Isso não vai me ajudar em nada. E eu vou mostrar para vocês, né, o que eu pesquisei desse item. O primeiro lugar que eu pesquisei foi no Wolfram Alpha, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que aparece lá. Então no Wolfram Alpha aparece assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Foi o primeiro lugar que eu pesquisei, tá? Essa expressão, esse limite. Eu encontrei também diversos sites que acabei encontrando também diversos sites que fazem essa conta aí. X vai para zero e a minha expressão é essa. Log, o ln aqui é só o log, tá? 1 menos x menos seno de x e aqui 1 menos cosseno de x ao quadrado, tá? Eu pesquisei aqui só para ver o que ele me dava. E ao pesquisar aqui, né, ele me dá os dois limites que nós chegamos, tá? Aí ele também exibe o gráfico, tá? Foi exatamente o que deu aqui no nosso, né? Quando é zero pela esquerda deu infinito positivo e zero pela direita deu infinito negativo, tá? Foi isso aqui, ó, infinito positivo, né? Quando é pela esquerda, infinito negativo quando é pela direita. Aí eu olhei, ele não exibe, ele não exibe a solução, tá? Só se você pagar, né? Mas ele dá o primeiro passo. Aí eu pensei, não, então deixa eu ver o primeiro passo aqui que pode ser que me ajude. Aí aqui ele não foi esse aqui que eu estava olhando. Eu acho que foi uma reescrita que eu fiz. Deixa eu ver aqui se eu mudar para seno. Eu sei que eu mudei aqui e ele colocou uma mensagem interessante. Deixa eu ver se que é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver se é com esse aqui. Ó, dá a mesma coisa, tá? Ó, isso aqui é uma série, uma expansão, tá? Através de um polinômio, que é o que eu falei para vocês, tá? O polinômio ele vai serpenteando a função. Deixa eu ver aqui se é aqui. Aqui ele primeiro separa, aí não mostra mais, né? Só se eu pagar. Aí eu também procurei outros lugares, aí já vai dizendo, aplicando L'Hopital. Eu pensei que era aqui que ele estava fazendo isso. Mas é isso, tá? Essa foi uma questão que o Isaac, né, tinha pedido para eu resolver. E vocês, não sei se vocês vão tirar print, ou se eu posso seguir adiante. Mas eu acho que deu para entender, né? Mais ou menos a ideia. Enfim. Sim, outra coisa que eu fiquei devendo era relembrar
limites laterais. Bom, para falar de limites laterais, primeiro eu vou dizer para que serve o limite lateral, tá? Então, a gente viu diversos exemplos que, às vezes, a lei de formação, ele não nos permite que a gente faça, né, a avaliação de forma geral. Esse caso aqui, ele foi um caso em que, como o seno varia próximo do zero, então não dava para fazer uma avaliação só com x indo para zero. Eu precisei olhar os laterais, tá? E a gente viu que deu valores diferentes. Então, essa é a primeira razão de se usar limites laterais, tá? Aí, como é que a gente escreve, né, os limites laterais? A gente escreve assim: o limite de f de x é L, quando x vai para A pelo lado esquerdo, né? Ou seja, pegando valores menores do que A. A escrita é quase a mesma, tá? A diferença vai ser esse carinha aqui, tá? Se eu pegar A menos x, vai ser menor do que delta, mas multiplicando por menos 1, aí eu fico com essa expressão aqui, tá? Então, a maneira de fazer as contas é a mesma, a maneira de trabalhar é a mesma, o que vai mudar é só o sentido. Aí o lado direito, tá? X é maior do que A, significa que se eu fizer x menos A, isso vai ser menor do que delta, tá? Esse aqui tá, repito, né, que o sinal tá errado. Aí tem aqui um exemplo, né, só para a gente visualizar isso. O meu ponto é o 2, né, que a gente quer avaliar. Ele é crítico porque tudo acontece em torno do 2. Se for 2 é 5, se for menor, eu vou ter que usar essa expressão, e se for maior, eu tenho que usar essa. Tá? Então, eu não tenho como resolver eu não tenho como resolver diretamente, tá? Eu tenho que fazer a observação de cada lado, né? Já que cada lado tem um comportamento distinto. Aí aqui a gente já tinha resolvido isso, tá? Aí a ideia é quando eu olho pela esquerda, tá? Eu vou pegar valores menores do que meu ponto, que no caso meu ponto é o 2, e quando x é menor do que 2, ele manda usar essa. Então esse limite aqui que eu estou calculando desse lado, na verdade é o dessa expressão aqui. E esse limite aqui do lado direito, né, quando x é maior do que a, eu tenho que pegar os valores de x, né, a função que define os valores de x maiores do que 2, né, que no caso a lei é essa daqui. Tá? Então, deixa eu só refazer rapidão aqui. Eu sei que foi o Isaac que pediu, mas eu posso apagar tudo isso aí. Sim. Ok. Ok. Tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu criar um aqui, tá? Então, suponha que eu tenho um AF.
Suponha que eu tenho uma f, primeiro não. Tenho uma f de x que é definida assim, sei lá, x2 é 3 menos x. Essa primeira aqui, se for maior que 1, 3. Deixa eu até fazer melhorzinho, tá? Tá muito feio. Suponha que é x ao quadrado, 3 menos x. Aí isso aqui, se x maior que 2, pegar, sei lá, 1. Esse aqui, se x for 1. Esse aqui, se x for menor do que 1. Muito bem. Então, tem uma função de 3 sentenças. Não dá para calcular, por exemplo, se eu quiser o limite com x tendendo a 1. Não dá para fazer a conta de uma vez, tá? Então, primeiro, a gente vai fazer pelo lado esquerdo. Fazendo pelo lado esquerdo, eu quero saber qual é a lei onde meus pontos, né, serão menores do que 1, né, os pontos do meu domínio. Aí, no caso, é aqui, ó. Eu quero que x seja menor do que 1, no caso, esse caso aqui. Então, eu tenho que usar menos x. Agora, a conta é idêntica, tá? X se aproxima de 1. Aí, menos x vai se aproximar de menos 1. Tá? Então, é só para definir qual a lei que a gente vai usar. Em contrapartida, tá? Pegar agora o limite com x indo para 1 positivo. Mas tanto faz, é só um exemplo, tá? Nesse segundo caso aqui, eu vou olhar pela direita, tá? E se eu olhar pela direita, então eu tenho que pegar valores maiores do que 1, que é o que significa esse sinal de mais. Então eu vou ser obrigado a usar essa sentença, tá? Que é a sentença que é definida para valores maiores do que 1. Aí, x se aproxima de 1, como está ao quadrado, então isso aqui se aproxima de 1, que é 1 ao quadrado. Ok, se eu for fazer o f do 1, eu quero a imagem exatamente quando x é 1, que no caso quando x é 1, a imagem é 3. Então, o que a gente pode dizer aqui, né? Primeiro, o limite não existe, tá? Então, aqui não existe o limite de f de x quando x estiver indo para 1. Não vai existir. Para qualquer outro vai existir, mas para esse caso não. Tá? E outra coisa, né? Já aproveitando todo o contexto que a gente tem, ela não é contínua, tá? F não é contínua em x igual a 1. Ela é nos outros, tá? Mas em 1 não. Porque para ser contínua tem que obedecer a isso, tá? O limite de f de x, nesse caso aí, quando x vai para 1, tem que ser igual a f de 1. Aqui não existe o limite, e se existisse não ia dar esse f de 1, tá? Porque o f de 1 é diferente. Não sei se deu para visualizar, tá? Essas ideias aqui. Diga aí.
Ah, sim, você quer um gráfico? Posso fazer esse próprio gráfico aqui, tá? Posso fazer o gráfico desse próprio item aqui. Aqui está dizendo só que não existe x, tá? Vou colocar aqui em cima. O gráfico dessa função aqui seria assim. Ó. Então, aqui o x, x e y. O ponto em questão é o 1. Quando x é igual a 1, então a altura aqui é 3. Quando x se aproxima de menos 1, a minha função se aproxima... Ou quando x se aproxima de 1 pela esquerda, minha função se aproxima de menos 1. Tá? Então a altura aqui é menos 1. Isso aqui é uma reta, tá? Então é isso que acontece aqui. Sei lá, não passa no zero não, tá? Mas só para representar, quer dizer, passa. Foi só. E quando x se aproxima de 1 pelo lado direito, tá? Minha função se aproxima de 1. E a direita é uma parábola. Então, estava travando o áudio, mas já voltou ao normal. Ah, foi? Ah, tá bom. Ok. Então, esse é um caso de uma função onde o limite não existe. No caso, uma função descontínua, tá? É uma função que tem salto num certo ponto, tá? Sim, aqui é aberto. Espera aí, deixa eu... Aqui é aberto. Tá? Por que é aberto? Porque o f de 1 é 3, tá? Então, aqui não pode ter imagem. Aí pode depois. Não sei se o Igor visualizou a ideia da quando não existe limite, tá? Também quando ela não é contínua, graficamente é assim que acontece. É isso. Esses saltos para funções descontínuas. Tá? Então, essencialmente é isso. Tá? Toda função ela é descontínua quando no seu gráfico tem salto. Agora, cuidado com um caso desse. Né? Imagine um caso desse aqui. Imagine que eu tenho aqui o eixo x, tá? Aí eu tenho aqui uma função, aí aqui eu tenho um gráfico, tá? E aqui eu tenho um salto. Mas, no caso, isso que eu estou escurecendo aqui é o domínio, tá? Então, aqui tem um salto, tá? Beleza, mas tem um pedaço aqui que não tem função, tá? Não tem função. Então, deixa eu pontilhar aqui. Pronto. Então, nesse caso aqui, a função é contínua, tá? Ela é descontínua se tiver salto num ponto. Né? Nesse caso aqui, não. Então, ela é descontínua quando é num ponto só. Ok. Se for salto em um ponto do domínio. Se saltar no domínio, ela pode ser, sem problemas. Muito bem. Então, a partir de agora, tá? Estou aberto no sentido de
Se tiver mais alguma questão, pode pedir. Se tiver alguma coisa que vocês queiram discutir, também pode falar, tá? Não necessariamente, sei lá, se quiser uma coisa que não é do assunto, também pode falar. Sim, deixa eu só aproveitar e escrever aqui, que eu vou chamar de G, e vou botar aqui que já é contínuo. Já é contínuo. Né? Só para dizer que o fato de não ter um intervalo que não está no domínio não significa que ela não é característica de descontinuidade. Sim, que é um A, certo, faço. Tá, faço também. Então, Igor já tirou o print? Tá, obrigado a você. Vou voltar aqui a um A, tá? A um A. Vamos pegar aqui a lista que o Gabriel fez. Pronto, essa daqui. Então, qual a primeira coisa que a gente faz aí? Posso sim. Tá, então, definição do limite, então vamos escrever. Deixa eu aproveitar aqui essa definição aqui. Eu vou só fazer Ctrl C, e lá eu faço Ctrl V e depois altero, que é do nosso interesse, tá? Aqui não, aqui. Então, vamos mudar, né? Aqui o X vai para 3 também, mas aqui é diferente. Então vamos alterar aqui. Eu vou botar entre parênteses para ficar igual a da 2x mais 3. Menos 9 também, tá? Então isso aí é o primeiro passo. A 1 eu posso cobrar. 4 é interessante vocês trabalharem essa parte mais abstrata, mas não é muito do meu interesse. Esse aqui é mais interessante para vocês, pelo menos por hora. Tá? Muito bem. Então agora, qual seria o próximo passo? Tá? Esse daqui, essa questão aqui, dá para fazer facilmente pelos dois caminhos. Tá? Dá para fazer tanto daqui para cá, como daqui para cá. Tá? Esse daqui para cá a gente tem feito, né, pela dificuldade das expressões, a primeira coisa, e porque a gente está seguindo logicamente o que a frase me diz, tá? Que ela me diz isso, né? Para todo epsilon existe um delta. Então, eu pego essa expressão de epsilon e provo que tem um delta, né, que vai garantir que essa aproximação no x implica nas aproximações do f, né, para os seus respectivos valores. Então, mexendo nessa parte aqui, tá? Eu sei que eu tenho aqui parênteses, mas aí já dá para mexer em alguma coisa. Então vamos considerar um epsilon que eu tenho essa aproximação aí. Então aqui já vou fazer, tá? 3 menos 9, né, dá menos 6. Então isso aqui dá menos 6. Ok.
Aqui que se implica, tá? No caso aqui também pode. Abrindo esse limite aqui, então ele vai ficar assim, ó. Quer dizer, que nem precisa abrir o limite, tá? Aqui eu já posso pegar. Posso colocar o 2 em evidência, tá? Porque o 6 é par. E fazendo isso aqui vai ficar assim. Ok. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Como esse 2 aqui é positivo, tá? Então eu posso tirar ele do módulo. E fazendo isso, vai ficar assim. Então, na verdade, eu já cheguei na expressão que eu quero, tá? Que é x menos 3. E essa expressão está sendo multiplicada pelo 2, tá? Aí, para tirar esse 2, divide ambos os lados por 2. Então, isso aqui vai ficar dividindo os dois lados por 2. Isso aqui vai ficar assim. E acabou. Porque esse cara aqui, né, x menos 3 vai ser menor do que isso. E esse cara aqui é o que a gente vai chamar de delta. Então, para todo epsilon, basta eu considerar o delta como sendo o valor do epsilon dividido por 2. E está provado e garantido aí a convergência. E Lauro fez tudo aí, ó. Eu nem tinha visto. Miserável. Ah, dá 5. Peraí que tem uma listinha aqui. O Igor ordenou, tá? 1A, 5A, que é a tua. Depois a 3 e depois a 6. E o Thales que é a definição do limite. Muito bem, então para 5A. 5A. Pronto. Essa daqui é uma questão típica para se usar limites laterais. Ah, tu quer a questão 3, tá? Certo. Ok. Essa daqui, eu vou primeiro ter que reescrever essa expressão aqui, tá? Porque esse módulo aqui, ele pode ser algumas coisas, tá? Se eu olhar pelo lado direito, eu considero x menos 2 mesmo. Mas se eu considerar pelo lado esquerdo, aqui eu tenho que considerar 2 menos x. Então, deixa eu só exibir aí o que eu estou falando, tá? Eu vou apagar tudo isso, tá? Ok, então... Primeiro eu vou falar da... Primeiro eu vou falar da função
nós sabemos que o módulo de x pode ser x ou menos x. Isso aqui é se x for maior do que zero, né? Se for igual também. E isso aqui é se meu x for menor que zero. Agora eu vou falar de x mais 2. Módulo de x mais 2. O módulo de x mais 2 segue a mesma ideia do que está escrito aqui em cima. Então, no caso, vai ficar assim. Isso aqui pode ser que seja o x mais 2, pode ser que seja o menos x mais 2. Quando é que isso aqui é x mais 2? Quando x mais 2 é positivo, ou zero. E esse caso aqui é quando x mais 2 é menor do que zero. Vou colocar os parênteses aqui. Se vocês olharem essa definição que eu estou escrevendo, é igual a de cima, tá? Sendo que ao invés de x é x mais 2. Deixa eu só corrigir aqui que meu x ficou um pouco esquisito. Pronto. Sendo que a minha expressão é essa. É módulo de x mais 2 sobre x mais 2. Então isso aqui vai ser x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. Quando é que x mais 2 é maior ou igual que zero? Subtraindo os dois lados por menos 2, então significa, aqui vai cancelar, né? Vai ficar 0, e 0 menos 2 dá menos 2. E esse dividido por esse vai dar menos 1, se x for menor que menos 2. Então essa é a ideia, tá? Esse módulo aqui ou vai dar 1 ou menos 1, né? Dependendo do que lado a gente está olhando. Então vamos ver aqui. E aqui não vai dar problema nenhum, né? Porque o problema aqui é em menos 2, ó. E lá não é isso, tá? O problema aqui não é nenhum, porque é em 2. Espera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, é porque eu botei x mais 2. Aqui tá, tem que mudar. Por isso que não estava dando problema. Aqui tem que mudar. Deixa eu alterar aqui. Desculpa aí o erro. Então aqui é menos, 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 menos e menos. Então aqui já vai ser mais, né? Agora sim. Exato. Agora sim, então vamos olhar aqui. Aqui a gente olha dois limites laterais, né? Então vamos olhar aqui. Então, se eu for olhar pela direita, vai dar 1. E se eu olhar pela esquerda, dá menos 1, tá? Vamos só escrever isso aqui. Deixa eu só pegar aqui a expressão. Isso aqui vai...
Isso aqui pela esquerda dá -1. E pela direita dá +1. Que é isso aqui, tá? Pela esquerda dá -1. Pela direita dá 1. Acho que eu escrevi o ponto. Acho que eu botei o contrário. Pela esquerda, que é x menor, dá -1, tá certo. Muito bem. Então tá aí, tá resolvido esse caso aí. Deixa eu ver quem foi que tinha pedido essa, né? Foi o Lauro. E aí, Lauro, tudo ok aí? Deu para visualizar? Posso ver o rascunho? Pode, sim. No caso, se fosse só esse limite, eu tinha que aplicar numa dessas funções, tá? Mas como esse quociente, então ele vai dar ou 1 ou -1, tá? Vai dar funções constantes. Então o limite não existe, exatamente. Sim, deixa eu deixar aqui o rascunho para ele olhar um pedaço. Enquanto isso, eu vou ver de quem é a próxima. Então o Thales quer a 3, depois Ana quer a 6. Ana já voltou para a sala? Já. Vamos para 3. Essa é a 5. Ah, não, ele quer a 3. Quem quer a 6 é a Ana. Então, na ordem, a 3, qualquer uma, né? Sim, para escrever a definição, certo. Então, vamos escrever aqui. Ok. Que bom que o áudio deu certo. Agora você sabe? No caso, eu estou... Não, ótimo. Ele quer que você escreva a definição para esse caso aqui. Então, vamos escrever. Primeira coisa, ele diz que minha função está indo para o infinito. Ó. Minha função está indo para o infinito. Aí a pergunta é, a gente usa epsilon ou usa m nesse caso? M. Muito bem. Então vamos escrever isso, né? Para todo m maior do que zero. Aí o meu A ele está se aproximando, está se aproximando de algum valor ou está se distanciando? Está se aproximando. O m seria o que na equação? O m seria um número que minha função vai passar sempre desse número, tá? Então imagine um número bem grande e a imagem vai ser maior do que ele. Por quê? Porque minha função está indo para o infinito. Não ouviu a pergunta direito. Eu perguntei o seguinte, o meu f se aproxima do infinito, o meu f vai para o infinito, aí eu perguntei se usava epsilon ou m. Aí responderam m. Está cortando o áudio?
Pessoal, tá bom do pessoal? Certo. Ok. Sim, voltando. A minha função está indo para o infinito. Tudo bem. A minha função está indo para o infinito. E a gente usa M. Beleza, aí eu fiz a segunda pergunta. Meu X, ele está se aproximando ou se distanciando de alguém? Aí responderam se aproximando. Quando ele está se aproximando, a gente usa N ou usa delta? Usa delta. Então a gente vai dizer, para todo M existe delta maior do que zero, tá ok. Agora a gente vai dizer, tá? Tá, meu X ele está se aproximando de A, mas é pelo lado direito só. Tá vendo aqui o sinal, tá? É só pelo lado direito. O que que isso significa? Que, imagina aqui meu X, tá aqui meu A, eu estou pegando valores de X à direita, ou seja, depois de X. Significa que aqui a gente vai fazer X menos A, né? Porque X é maior do que A. E essa distância, né, a gente quer que seja menor do que delta. O delta é quando está se aproximando. É o x, tá? O delta é para o domínio. O epsilon é para as imagens. Então, como é x, né? X não é domínio. Então é delta para o domínio. Ok. Então aqui vai ficar x menos a, tá? Não precisa estar em módulo menor do que delta. Por quê? Porque meu x é maior, tá? Meu x ele é maior do que a. Então eu faço só x menos a. Aí o que isso aqui vai implicar? Vai implicar que meu f de x vai ser o quê? Quando meu x aproximar de a, o que vai acontecer com o meu f de x? Tá, ele vai para o infinito. Menor do que delta, isso eu já escrevi, tá? Que é o x. O x menos a. Não deveria ser maior? Deve, mas por quê? Maior do que m. Perfeito. Por que maior do que m? Porque a minha função está indo para o infinito. Tá? Então, isso, a minha função f ela é maior do que m. Pronto, acabou. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que se eu pego valores maiores do que x, tá? Ou seja, quando essa diferença é menor do que alguém, isso implica que a minha função ela vai ser maior do que qualquer número que eu escolher. Então, graficamente, o que está acontecendo aqui? Tá? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo isso aqui. Então, eu tenho uma função, tá? Perto de A, quando eu pegar valores próximos de A à direita, vai implicar que a minha função vai para o infinito. Tá? Eu não sei como é que é o comportamento dela, só sei que é isso que acontece. Quando x se aproxima do A pelo lado direito,
a minha função f está indo para o infinito. Então, não importa onde eu pegue m, tá? Peguei aqui um m, tá? Eu consigo me aproximar cada vez mais de tal maneira que minha imagem ultrapasse ele. Essa seria a ideia. Exatamente, né? É o que o Paulo acabou de comentar. Eu posso pegar um número extremamente grande, tá? Para esse m aqui. Que à medida que meu x se aproxima do meu a, o meu f vai ultrapassar m. Tá? Então, ele vai embora. Mas x se aproximar, sim, se afastar. Você quer gráfico ou você quer um exemplo gráfico? Pode ser. A ideia é assim. Ambos estão indo para o infinito, tá? Assim, ó. Não, peraí, presta atenção. Deixa eu desenhar de novo. Sei lá, eu tenho aqui meu A. Pá, suponho que minha função faz isso, né? Ok. Aí eu vou abrir aqui um delta, tal que quando o meu x, né, meu delta suponha, tá aqui, ó, suponha que aqui é m, então quando eu pegar um x mais próximo de a, então meu f vai passar do m. Essa é a ideia. Tá? Então eu vou pegar x menos a menor do que delta, tá? Menor do que delta. Essa é a ideia. Se você for lá no arquivo da gente, né, no nosso texto, está errado lá. Tá? Lá está ao contrário aqui. Vou olhar o texto aqui. Aqui está errado. Isso aqui é o contrário. Tá? Não é isso aqui não. Tá. Ok, aqui eu estou respondendo a pergunta que o Lauro fez. Aí só respondendo agora do Arthur, né? Bom, imagina essa função aqui. Pode ser até pegar essa daqui, que é x ao cubo. Então, o que, que acontece se eu fizer isso aqui? Isso aqui vai para o infinito, tá? Ou seja, vou pegar aqui um n, vou pegar aqui um m. O m eu estou pegando aqui embaixo, mas esses dois podem ser tão longe quanto você quiser, tá? Isso aqui pode ser tão distante quanto você quiser. Aí, como é que a gente escreve isso, tá? Diz assim, ó, para todo m maior do que zero, existe n também maior do que zero, tá ok. Quando eu pegar um x aqui maior do que n, isso aqui vai implicar que meu f de x, né, vai implicar que meu f de x vai ser maior do que n.
Tá? Então, nesse caso aqui, os dois estão se afastando. Né? Tanto o x como a minha função. Não sei se deu para visualizar a ideia quando ambos se afastam. Tá? No caso, o que eu estou respondendo é a pergunta do Arthur Ferreira. Aí, se você olhar esse caso aqui que eu fiz, a minha função ela não se afasta, tá? Quando eu me aproximar aqui, quer dizer, ela se afasta as imagens, tá? Mas meu domínio, né, minha função, tem um limite aqui no meu domínio, tá? Por isso que aqui está limitado. E aqui não. Né? Quanto mais eu me afastar, mais alto vai ser as minhas imagens. Tá. Deixa eu olhar na ordem as perguntas. Sim, Ana agora pediu a 6, né? Então vamos para 6. Questão 6. No caso, a Ana pediu a 6. Eu queria só saber se ela tem algum item em particular que a gente não fez ainda, tá? Então diga aí, Ana, é da questão 6, tá? Diga aí qualquer item que a gente não fez ainda que você quer. Pode ser eu queria ver se dá menos infinito, tá? Muito bem, então uma das maneiras de a gente resolver essas questões de infinito é colocar o maior expoente em evidência, tá? Ele meio que é determinante para onde o meu limite vai. Então, como o meu maior expoente é o meu maior, como é que diz? O termo de maior grau, né? Está multiplicado pelo menos 7, então, de fato, ele aparenta ir para menos infinito. Então, vamos só reescrever isso aqui. Então, isso aqui vai ficar... deixa eu só... Vamos colocar aqui x aqui em evidência, tá? Então, isso aqui vai ficar menos 7. E aqui vai ficar 3 sobre x. Não é assim? Você fez isso que eu estou fazendo? Muito bem. Aí qual é a ideia, tá? X está indo para o infinito, essa fração está indo para zero. Então essa parte aqui está indo para menos 7, tá? Um número negativo. Essa parte aqui está indo para o infinito, mas está indo para o infinito positivo. Aí fica algo positivo vezes algo negativo, e essa primeira parte está indo para o infinito, então significa que isso aqui está indo para menos infinito. Assim como você suspeitava. Tá, repito. Se a gente olhar só essa parte aqui, x à quinta, quando o meu x está indo para o infinito,
x aqui está indo para mais infinito. Porém, essa segunda parte aqui, essa fração vai para zero, tá? Porque meu x está indo para o infinito. E se ele está indo para zero, essa soma aqui vai dar menos 7. Bom, aqui eu tenho algo positivo, né? Que é meu infinito, ele está indo para o lado positivo. Mas como eu estou multiplicando com negativo, aí a gente faz o jogo de sinal, tá? Aí menos com mais dá menos. Então, na verdade, ele vai para menos infinito. Então, na ordem lá, tá? Então, respondi todo mundo que me perguntou, eu respondi. Obrigado a você. Agora, aqui falta quase pouco menos de 10 minutos, tá? Ainda estou aberto, tá? Se alguém tem mais alguma pergunta, ou ou tem outra questão, tá? Pode colocar. Só relembrando, amanhã à noite nós não temos esse encontro aqui. Faço. Amanhã à noite nós não temos esse encontro, tá? Amanhã vocês vão responder o trabalho de vocês. Lá tá de 6h40, se eu não me engano, o horário no cigarro, até as 9. Tá? Então, cuidado com o horário, tá? Tenha cuidado com o horário. E segunda-feira eu vou abrir. Lá tá pelo cigarro mesmo. Não sei se vocês lembram ou se todo mundo já respondeu. Umas enquetes que abrem no fim do ano, né? Que é para dar o feedback sobre cada professor, sobre si mesmo, né? Sobre a instituição. Não sei se vocês já viram essas enquetes que se abrem no fim do semestre. O questionário que eu montei é nesse formato, tá? Vocês vão abrir lá, vai estar as questões, vocês vão marcar lá mesmo no cigarro, tá? Eu montei tudo dentro do próprio sistema, dentro do próprio cigarro. Não, mas o que eu estou pedindo não é nesses feedback, não. Lá eu coloquei 10 questõezinhas, tá? Teóricas, curtas, tá? O que você vai precisar é só de um pouco de atenção, tá? Não, não botei casca de banana não, mas não é questão assim de se sair respondendo assim de cara, tá? Não é sair marcando de qualquer jeito que funciona. Tem uns que provavelmente vai sair assim, né? Bater o olho e, aqui já estou visualizando. Mas tem umas que você tem que ter um pouco de mais cuidado. E voltando, né, esse comentário que eu fiz dos formulários, né, de fim de ano, de fim de semestre, desculpe, para avaliar professor, essas coisas. Tem uns também que colocam assim, né, coloca a sua opinião, né, aí você digita. Eu acho que vai ser assim que vai aparecer para vocês na prova, tá? Vai aparecer a pergunta e deve aparecer uma mensagem. Digite aqui a sua resposta. E lá vocês podem digitar no formato LaTeX quando é fórmula, tá? Não precisa ser o texto todo. Eu, inicialmente, eu tinha pensado assim, digitalizado, porque eu não sabia se o CIGA permitia, né, a criação de provas ou testes. Aí depois eu vi que tem, né? Tem como lá. Você cria primeiro um banco de questões, aí você
cria a tua atividade ou tarefa, diz quais são as questões que você quer e você manda para a galera, né? Então, pode. Aí eu já fiquei, de certa forma, mais tranquilo, porque fica tudo dentro do sistema, tá? Aí eu não, ele não vai, provavelmente ele não vai permitir o digitalizado em PDF. Aí ele define horário também. Tá, se der tempo, tá? No caso, o Igor pediu aqui para revisar a teoria do teorema. Agora esqueci o nome do teorema, mas é da unicidade, né? Do limite e via limites laterais. Tá, ok. Teoricamente, um limite existe se os laterais forem idênticos. Essa é a ideia. Tá? Que a gente viu alguns casos aqui que deu diferente, tá? Aí, quando é diferente, então, a teoria da unicidade, ele diz o seguinte, se dois limites laterais são iguais, então o meu limite é aquele, né? Ele é único e é aquele valor. É isso que ele quis falar no teorema. Então, a partir do momento que a gente investiga os laterais, indiretamente a gente está aplicando esse teorema da unicidade, tá? Porque a gente está procurando se é idêntico. Essa é a ideia. Deixa eu só ver que alguém tinha pedido, sim, para fazer essa I1, né? Bom, então, vamos dar uma acelerada que aqui o nosso tempo está no limite, tá? Eu vou considerar aqui mais infinito e mais infinito, tá? E o A também, mais infinito. Deixa eu ver se eu pego aqui o gancho em algo que já foi escrito. Aqui não, deixa eu pegar. Abrir aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai considerar é que o A vai para o infinito. Primeira coisa. Segunda, que eu vou considerar esses limites indo para o infinito, tá? Então eu vou escrever assim, for para todo m maior do que zero, existe n também maior do que zero, tá ok. Quando o meu x for maior do que n, isso implica que f de x é maior do que m e g de x é maior do que m. Ah, bom, por que eu escrevi isso, tá? Porque é o seguinte, as minhas duas funções eu estou considerando que ambas estão indo para infinito positivo. Então eu peguei um m para os dois, tá? E para todo m, né, para ambas, vai existir um n, né, que no caso é para onde o meu x está indo, tá?
tá ok, quando o meu x for maior do que n nas duas funções, tanto f como g também ambas serão maiores do que m, tá? Eu escrevi como limite só, por aquelas questões que a gente já estava falando, tá? E na convergência a gente pega o mínimo, tá? E aqui na divergência, vamos dizer assim, a gente pode pegar o máximo, tá? A gente pode pegar o mais distante. Então, esse m é o máximo dos m's e esse n é o máximo dos n's, né? Para ambos. Ok. Então, o próximo passo é, considerando a verdade disso que a gente escreveu, eu só quero saber o que, que acontece nesse caso aqui. O que, que acontece com f de x mais g de x? Ora, f de x é maior do que m. Então, esse f de x aqui vai ser maior do que m. E esse g de x aqui é maior do que m também. Então, isso aqui é maior do que m. Então, o que, que isso significa? Que isso aqui é 2m's, que é o m, sei lá, um m1 aí. Então, significa que se meu f, né, ele vai para o infinito e o g também vai para o infinito, a minha soma também vai para o infinito, tá? A soma é maior do que o dobro aqui, né? Aí acabou, está provado aí a soma. Que se tanto a f como a g for para mais infinito, a minha soma também vai para mais infinito. Muito bem. Pelo horário, né, a gente acabou, já estamos no nosso horário. Amanhã pela manhã vai ser tirar dúvidas, tá? No estilo da aula de hoje, tá? Então, resolva o resto da lista. Quem tiver dúvida pode entrar amanhã pela manhã. Amanhã à noite, atividade, tá? Então, não tem esse encontro com a gente, que a gente está tendo agora. E segunda, vocês fazem a avaliação de vocês, tá? Pela manhã. Eu tinha comentado de um horário, e eu vi poucas divergências de horário. Provavelmente eu vou colocar de 10 a 12, tá? Acho que 2 horas, 3 questõezinhas num nível razoável, baixo para razoável. Eu acho que dá tempo para todo mundo resolver. Tá? Aí Não. Amanhã à noite é o trabalho. De 6h45 às 9h. Segunda-feira pela manhã, avaliação da gente. 3 questões dissertativas. Provavelmente eu vou colocar o horário de 10 a 12, tá? Esse intervalo aí. Aí são 3 horas, né? De 10 às 12. Mas eu posso pôr de 10 às 12. Aí na segunda à noite, né? Se der tempo corrigir tudo, né? Eu vou ver como é que o sistema vai fazer. Eu sei que as de marcar parece que ele vai fazer sozinho, né? Essas de responder, aí eu vou ver. Talvez eu tenha que corrigir de uma por uma. Aí à noite, corrigindo tudo, aí eu já comento com vocês o resultado da primeira unidade, tá? Terça de manhã a gente começa derivadas, ok? Pois tá, então boa noite, tá? Quem tem dúvida amanhã pela manhã,
sei lá, 10 horas, não precisa ser... Vou entrar de 10 às 12 amanhã pela manhã, tá? Aí vocês podem entrar lá e tirar suas dúvidas, quem tiver. Pois tá, então valeu, boa noite e até breve.